27 de março é dia do teatro e se você achou que ia passar em branco, pense de novo. Nessa semana mesmo tem peça no Vila Velha, lá no TCA também, e de quebra um festival com 8 espetáculos no Vila Velha, Jorge Amado, Módulo Iquiba e vários outros palcos e até em praça pública. É o Bahia em Cena, que soma 60 apresentações e tem início nesta quarta-feira, indo até o dia 30 de março. Em nosso estúdio, a gente conversa com uma das realizadoras do evento, a sócia da Multiplanejamento Cultural, Fernanda Bezerra. Bem-vinda ao Frequência Baiana. Boa noite a todo mundo do Frequência Baiana. Bem-vinda. E a gente aqui também está recebendo, acabei de falar com ele está aqui, impressionante, Djalma Tula, do diretor de Solo Moldova. Muito bem-vindo também ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Felipe, Patrícia, boa noite. Semana tá boa para você, né, Djalma? 2 espetáculos que você está trazendo de volta, o solo pelo Bahia em Cena, e ainda está com um espetáculo que vai estrear agora no Vila Velha, né, com o coral. É uma semana agitada. Pois é. Então vamos começar aqui. Tem uma certa crença, né, de que eu já ouvi até de pessoas de dentro do teatro, que verão e teatro não combinam, né? Só que esse ano, pelo menos nesse verão, não faltou isso, né? Você teve, por exemplo, Palhaço do Meu Tio, voltou a temporada, ficou até pertinho do carnaval, ainda estava sendo exibido, teve a mostra no Vila Verão, agora vocês estão trazendo esse festival Bahia em Cena. Parece que a tese não está muito pegando, não, né? Como é que vocês veem essa tese de que verão e teatro não combinam? Até porque se pegasse, a gente tá perdido, né, Renato? Porque o verão, ele é muito extenso, né, aqui pra gente. Ele começa lá em outubro e termina em março, com as águas de março levando o verão, né? Então, é muito tempo sem trabalhar. Seria uma catástrofe pra gente se isso de fato acontecesse. E acho que são ações importantes que a gente tem feito e criado uma cultura de que o teatro também é uma possibilidade dentro de tantas possibilidades que o verão traz, né? Agora, essa questão cultural que o Renato coloca, tá ligado necessariamente a esse período ou é uma cultura da própria cidade, do próprio estado? Ou seja, acho que é uma cultura, as pessoas vão ao teatro toda aqui? Cidade que tem praia. No Rio de Janeiro também é parecido com isso. A praia, as pessoas saem da praia no horário de verão às 6 horas da tarde e saem cansadas, né? Porque a praia cansa e saem com uma cervejinha a mais. Então, o teatro acaba sendo realmente um programa que não combina por conta dessa cultura da praia. Agora, é diferente em cidades que não tem praia. É por aí, Fernanda? O que você acha? Eu acho que tem muita programação musical, muito ensaio, a cidade está fervilhando muito. Eu, como produtora, eu acho que é um mês extremamente complicado, um período para se produzir e colocar uma peça em cartaz. Tanto que a brincadeira do Bahia em Cena é que, assim, a ressaca do carnaval agora é o teatro baiano. Porque março, tradicionalmente, é um mês muito bom para teatro. É um mês que as pessoas consomem muito, vão muito ao teatro. Então, a gente estava fazendo a primeira edição do festival em agosto. Optamos por mudar para março, que esse primeiro semestre pós-carnaval é um mês bacana de público e de bilheteria. Então, o festival agora está acontecendo nesse período. Agora, essa impressão, é uma impressão ou é pesquisa isso? Porque eu conheço muita gente também que não gosta das festas de verão e fica completamente acuada, presa em casa, porque não tem opção cultural, porque não quer ir pro show, não quer ir pra show, não quer ir pra ensaio, e aí fica em casa, porque o teatro também não bomba nessa época. É uma pesquisa, uma impressão, de onde é que tiraram isso? Que não tem público pra teatro, ou quase não tem público durante o verão? Não, é que assim, não é que não tenha público pra teatro, que, assim, o teatro, ele fica engolido frente a quantidade de programação cultural que, é o mesmo a público? gente tem. O público que vai pro ensaio, será que é o mesmo público que vai, por exemplo, pro teatro, pro Vila Velha? Eu acho que tem um público que é conjunto. Comum. E, além disso, eu já tive experiências de ter espetáculos em cartazes em temporadas de verão e realmente ser um mês muito mais complicado para a cidade. Salvador, ela entra num clima diferente no verão. Tanto que é por isso que a gente optou o ar livre acaba por, sendo no verão, um focar nos ensaios de verão do Clube do Fantoche, que é onde a gente está fazendo eventos e potencializando nossas forças. Tem continuando aqui a testar as teses, né? Tem uma tese que eu ouço muito do Gideon Rosa, à toa, né? Que ele fala assim, se você começa a ver a cena com muito monólogo, é porque tem alguma coisa errada. Ele quer dizer o seguinte, que está sendo mais difícil montar espetáculos, digamos, mais complexos, do ponto de vista de ter mais gente envolvida e tal. No Bahia em Cena, tem 8 espetáculos. Me parece que apenas 2 são monólogos nesse sentido. Isso sinaliza alguma coisa, um revés, assim, nessa tese, pelo menos? Eu acho assim, o que o Gideon fala, eu acho que em parte tem um pouco de razão. O espetáculo monólogo é um espetáculo mais barato, é um espetáculo mais simples, mas assim, na questão do Bahia em Cena, a nossa estreia, que é o monólogo da Andréa Lia,
Foi uma mera coincidência. Engraçado que nossa primeira edição a gente estreou com um monólogo, que foi o Sargento Getúlio, e agora a gente retorna com um monólogo também, que é o da Andréa Lia. Eu acho que casa muito com o momento do ator. Ela está com 30 anos de carreira, celebrando os 30 anos dela, e o monólogo cai como o projeto mais apropriado para o momento de carreira da atriz. Como outros atores também, né? Frank Menezes fez isso também. Exatamente. Agora... A Simone Braut não tem 30 anos de carreira. Ela é um pouquinho mais novinha. Ela não tem 30 de idade, pra falar a verdade. Ela já veio aqui com a gente, inclusive. Já veio aqui falar do espetáculo. Sim, e esse espetáculo trouxe para ela muitos frutos. Ela foi indicada pro Braskem de atriz. E acho que assim, Simone vem fazendo na cena baiana participações sempre muito, muito impactantes, né? E ela... Quando pensou em fazer o solo, eu acho que ela pensou estimulada por tudo isso, né? Sempre com participações muito, muito comentadas, muito bem comentadas. E ela falou, acho que cheguei no momento de arriscar um solo, né? E realmente é um trabalho muito diferente, tanto para a atriz quanto para o diretor. É um trabalho muito diferente, né? O ficar sozinho com o ator na sala de ensaio é muito, muito mais. E eu disse assim, do ponto de vista de produção, eu concordo com o Fernando, acho que pode ser mais fácil, mais barato, mas do ponto de vista de trabalho é mais complexo do que você trabalhar tanto com um coletivo. Tanto para o ator quanto para o diretor e equipe. E para o público nessa história, porque claro que o monólogo vai ser mais leve, até para carregar, para levar o espetáculo para qualquer lugar, as temporadas, leve nesse sentido de ser, enfim, apenas não. Um ator envolvido. Apenas um ator, enfim, toda a questão do maquinário que envolve o teatro também, mas e para o público também, pensando aí no público baiano, está acostumado, gosta de consumir esse tipo de teatro, de ter uma pessoa só em cena? Eu acho que sim, eu acho que o público baiano está tendo uma aceitação muito boa. A experiência que a gente teve com o Sargento Getúlio foi uma experiência incrível, porque é um monólogo que não era comédia, é uma adaptação do livro de João Baldo Ribeiro, e o espetáculo circulou, fez várias temporadas em Salvador, está circulando no Brasil, recebeu convites agora para fazer uma turnê em 40 cidades do país. Então, assim, eu acho que o público está aceitando bem. Não importa muito ser monólogo, 2, 3, 4, 10 atores. O importante é você ter uma história, bons atores e um bom espetáculo. Eu acho que é isso que prende o público. Eu acho que a cena também tem se diversificado muito, né? Então, ficou muito marcado durante um período da cena baiana, uma espécie de predileção do público pela comédia, mas eu tenho isso muito na década de 80 e 90, mas eu acho que a gente tem colaborado para criar uma cena mais diversa e as pessoas têm entendido e comprado com a gente essa ideia. Uma coisa que eu fico me perguntando é se a gente tem uma visão do que é o teatro, porque quase sempre que a gente vai fazer uma entrevista envolvendo uma peça, a gente fala, e o teatro baiano? E o teatro baiano, assim, né? Como se estivesse sempre meio que acamado, à beira da morte ou coisa do tipo. Eu fico pensando até que ponto isso é verdade, né? Eu não sei se eu tenho dado muita sorte, mas as peças que eu tenho visto tem tido um público razoável e tal. Não sei até que ponto isso é um discurso que ficou datado e que está difícil da gente extrair da mente, até que ponto ele ainda se verifica como uma coisa atual. Por isso que motiva a gente, Renato, a fazer o Bahia em Cena. O Bahia em Cena é um festival para os baianos, para o soteropolitano consumir o seu teatro, porque uma coisa que a gente identifica, além de todos esses preconceitos, é que a gente consome muito teatro, mas o teatro que vem de fora. As peças esgotam, independente... Quando tem um global. Agora sim, o nosso teatro é um teatro bom, de qualidade, que está sendo feito e ele precisa ser assistido. Então, o que motiva o Bahia em Cena é a gente consumir o que a gente produz. Então, assim, a gente tem muitos festivais. Importantíssimo nisso, né? Na manutenção, no resgate de peças que já tinham saído de cartaz, tem a chance de voltar em cartaz. Solo voltaria se não fosse o Bahia em Cena neste momento? Exatamente, então, assim, não voltaria. Né? E é um espetáculo que fez um grande sucesso de público, um espetáculo delicioso, um espetáculo que agora vai estar em cartaz no Teatro Módulo, para um público Pituba, Itaigara, enfim, para um público de outra região da cidade, que vai poder consumir e ver que na Bahia também tem um teatro de excelente qualidade. E pro público é bom também, a gente sai do carnaval, né? Essa coisa de ensaio de verão, pagode, axé, a gente sai e vê que o teatro baiano pode fazer um festival em vários teatros, em praça pública, que a gente tem material para fazer isso aí em vários locais. A gente vai acompanhar daqui a pouco mais informações sobre o Bahia em Cena, foi só o primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta a conversar com Fernanda Bezerra, uma das realizadoras do evento, e também com o diretor Djalma Tuller, que está aqui com a gente também. Band News FM, Frequência Baiana.
Agora, 6h30, papo rola aqui no estúdio do Frequência Baiana, no estúdio da Band News FM, que hoje está recebendo 2 pessoas envolvidas no Bahia em Cena, um festival que está com 8 espetáculos reunidos, são 60 apresentações somadas aí, contando esses 8 espetáculos. Estamos aqui recebendo uma das realizadoras, a sócia da Multiplanejamento Cultural, Fernanda Bezerra, e também o diretor de uma das montagens que fazem parte do Bahia em Cena, Solo Moldova. O diretor está aqui com a gente também, Djalma Turler. Fernanda, a escolha por abrir o festival por A Caixa Não é de Pandora não deve ter sido por acaso, né? Março também é mês da mulher. Né? Exatamente. Na verdade, essa estreia era Você fez uma cara de quem? Isso deu 8. Certo. Mas foi, não, foi ia ser uma estreia dia 8 de março, mas ia ficar muito próximo do Carnaval da Bahia, que só terminou 6, né? Ia ser muito próximo. E aí, o que a gente fez? A gente adiou um pouquinho essa estreia, colocamos dia 12, mas Andréa Lia, inclusive a peça fala desse universo feminino. Pandora é uma escritora que no meio de uma palestra, no meio da palestra começa a se desvendar e falar coisas da sua vida, se desconcentra e vai palestrando sobre ela mesma e esquece completamente o assunto do que ela está falando. E, enfim, ela fala milhares de questões, como crise da idade, questões das mulheres que têm que sair de casa para trabalhar, e questões de relacionamento com o marido, divórcio, violência com a mulher. Enfim, ela permeia milhares de assuntos do universo feminino, focando basicamente nessa mulher com 40 anos, divorciada, uma grande intelectual que está fazendo essa palestra e que se perde ao longo da palestra para tentar se encontrar. Eu gostei dessa história de peça em praça pública. Eu acho que deve ser uma experiência bem curiosa, né? De você apresentar um espetáculo aberto mesmo pro povão ao ar livre. E é um espetáculo infantil, né? Eu acho que o espetáculo infantil, a gente escolheu fazer, ele é gratuito para aproximar e dar essa oportunidade de lazer a famílias também, em alguns espaços de Salvador. Oi? Vai ser o Remendo Remendó, que é o espetáculo. Ser onde? Ele vai ser em praças públicas, a gente está fechando, vai ser Rio Vermelho e outras 2 praças que a gente está confirmando. A gente está fazendo uma parceria com a Fundação Gregório de Matos, que está nos ajudando a escolher esses melhores lugares e mapear espaço também, que não é pegar uma peça e jogar na praça pública e o público não vai aparecer, né? Então tem que ser feito isso de uma forma... Direito. Exatamente. Então, puxando um pouco aquele assunto que a gente estava falando sobre a questão do teatro, né? É interessante que eu li uma entrevista muito interessante da Fernanda Montenegro no Zero Hora, lá de Porto Alegre, e ela fala assim, o teatro, uma das citações dela, se for R$5 é caro, se for R$10 é caro, mas se vier o Circo de Soleil, todo mundo vai e divide em 10 vezes, né? Para assistir. Então, assim, lembrando que o Festival Bahia em Cena é a preços populares, baratíssimos, R$20 e R$10. Então, assim, não tem desculpa para você não ir ao teatro. Não é legal dessa programação aí toda. De novo, lembrando onde os espetáculos estão, para que todo mundo possa se programar. A programação já está em algum lugar? Já está publicada? Já, www.bahiaencena.com.br. E eu queria lembrar também que dia 12 é a abertura do Bahia em Cena, mas dia 12 é a estreia de Djalma Turler também. Tem uma outra estreia que não está ligada ao Bahia em Cena, mas que está junto com o Bahia em Cena na divulgação do teatro que a gente vem fazendo e na comemoração do mês do teatro, que é ali no Vila Velha, no Cabaré do Vila, uma peça que é para ser vista tomando uma cervejinha, tomando um drink e acompanhando aí as histórias que a gente vai contar, 3 histórias sobre homens, que vocês poderão acompanhar de perto. Ixi, fiquei Deixou só o suspense, viu? Deixou só a isca. Etnocenografia. Uma Tem etnocenografia. para falar de mulher, outro para falar de homem, seja, tudo. Rafael Medrado, Duda Voida e Thales Castro no elenco. E ainda uma banda com 3 mulheres, Tatiana Trade, Mayra Lins e Roberta Dantas. E o roteiro? Adianta o roteiro pra gente um pouquinho? Não, isso você vai ver, Felipe, na quarta-feira. Só pra isso. Começar a torturar entrevistado aqui, viu? Vou ter elementos de tortura no estúdio pra liberarem as informações. Fernanda, quando você olha assim de longe, assim, a programação que acabou saindo desse grupo de curadores, né? Sei que teve o Sérgio Sobreira envolvido na equipe. Você consegue ver alguma coisa em comum, algum desenho, ou a coisa é variada mesmo? Assim, que tipo de público você imagina que dá para atingir, ou de públicos, no plural mesmo, que dá para atingir com o Bahia em Cena? Eu acho assim que a programação, na verdade, ela foi dos espetáculos selecionados, porque efetivamente estão participando do festival, ela mudou bastante, porque muitos projetos não puderam participar, agenda, enfim, então o efetivamente selecionado, porque exatamente está no Bahia em Cena, mudou bastante, mas eu acho que tem uma programação muito variada para todos os gostos. A gente tem
comédias, dramas, a gente tem infantil, a gente tem solos, a gente tem espetáculos que trabalham com teatro físico, a gente tem, enfim, um panorama do que é de mais atual do teatro que está sendo feito na nossa terra. Então, eu fiquei bastante satisfeita com essa programação. Além do Sérgio Sobreira, a gente teve Luciana Larbasi, que era o diretor do Porto Alegre em Cena, que é um dos festivais mais respeitados desse país, na curadoria, e o Selmar Batista, que é o coordenador da Caixa Cultural Salvador, que fizeram essa triagem desses 8 espetáculos. Tenho a impressão de que dentro dos espetáculos, acho que, não sei se eu estou equivocado, mas eu tenho a impressão de que o mais novo assim, a entrar foi o Destinatário, que estreou em novembro, não foi isso? Exatamente, Destinatário Desconhecido, que fez uma temporada no Teatro Vila Velha, uma curtíssima temporada, e pelo Bahia em Cena está tendo a oportunidade de voltar mais uma vez na cidade, em mais 9 apresentações, lá também no Teatro Vila Velha. E tem um fator que é muito interessante, eu acho que no Bahia em Cena, que é de verdade uma espécie de cartografia dos teatros na Bahia. Então assim, se você coloca uma peça em cartaz na Sala do Coro, parece que essa peça tem um perfil, um perfil político, ideológico, filosófico, que determinado público não vai existir. Então, se você coloca no Teatro Módulo, é a mesma coisa, né? Então parece que o teatro... as cidades têm um pouco isso, não é só Salvador, não. As cidades têm isso. É como se no shopping Leblon, no Rio de Janeiro, tem peças que ficam em cartaz que não ficam na Fundição Progresso. Na Fundição Progresso tem peças que não vão para o shopping da Gávea, por exemplo. Então, isso estabelece uma geografia de peças. O Bahia em Cena, ele mistura um pouco isso. Então, ele coloca o Solo Almodóvar, por exemplo, que ficou aqui no Canela, no Teatro Márcio Gonçalves, lá no Módulo, que é um teatro que tem sido preferido pelas comédias, por exemplo. Agora, pelo que você está falando, isso tem só uma questão de espaço físico ou entre outras questões também? É um recorte também social também. Né? Eu acho que isso é um recorte social também. Então, isso ajuda a misturar Quebra isso. Né? Então, o público que está lá na Pituba, que fica lá e que não vem para o centro, ele vai poder assistir uma peça que estava em cartaz aqui. Então, essa mistura dos espaços também é bem interessante. E você sente falta de teatros, por exemplo, na periferia da cidade, ao fazer um festival como esse, que deve incluir toda a cidade? Completamente, não só na periferia, mas assim, a gente sente falta de teatros em Salvador. A gente está com muito poucos equipamentos para demanda, a gente também está com os equipamentos que estão, alguns estão em reforma e alguns não estão em condições boas de utilização, então assim, é muito triste a forma como a gente percebe a manutenção desses teatros, né? Então, infelizmente, hoje para você conseguir uma pauta em Salvador, você tem que ter 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência para você conseguir uma pauta significativa para ficar com 3 meses em cartaz uma peça. É muito difícil, a gente não tem muitas opções, a gente fica falar que é caríssimo, a mercê de poucos. Eu não sei se o público tem noção de quanto que se paga por dia para usar um teatro desse. R$1.500, mas R$2.000. R$1.500 por dia. E contar só com bilheteria para pagar isso, se não tiver um apoio, fica difícil. Né? Exatamente. Então é muito caro fazer a manutenção de uma peça em teatro. Aí a gente consegue algumas parcerias, né? Nós estamos em Vila Velha agora, mas só foi possível porque fizemos uma parceria com Vila Velha. Então... E aí eles viram parceiros nossos, mas fora isso, você não consegue colocar uma peça sem patrocínio. Ou seja, aproveitem. Pra gente não terminar chorando, bora convidar todo mundo. Então. Convida, alegria, gente, tá barato, tá é pauta fácil. Convida todo mundo. Gente, é teatro baiano de qualidade, em cartaz, no mês de março todo, até o dia 30. www.bahiaencena.com.br para maiores informações. Tem teatro para todos os gostos, em todos os lugares da cidade que a gente conseguiu chegar. E espero que no próximo ano a gente ocupe novos lugares com uma programação mais extensa e mais diversificada. Tá bom. E Coral fica toda quarta-feira, que é um dia também atípico, não compete com outras produções, toda quarta-feira até o dia 2 de abril, no Cabaré do Teatro Vila Velha. Tá, e a gente conversou com Fernanda Bezerra, que é uma das realizadoras do evento do Bahia em Cena, sócia da Multiplanejamento Cultural, e também com o Djalma Tuller, diretor que está aqui com a gente, ele diretor de Solo Almodóvar e de Coral, que estreia toda quarta-feira. Brigadão pela presença de vocês, viu? Gente, obrigado. Fique à vontade para voltar. Valeu, obrigado. Agora 6h39.